bom dia, bom sábado para vocês, queridos amigos da Band. Olha, nós vamos conversar hoje, aliás, nós vamos levantar, né? Vamos acordar, vamos ver se nos animamos, né? Principalmente você que já se olhou no espelho hoje e não gostou nem um pouquinho das gordurinhas que você viu na sua barriguinha, no seu ladinho, né? Bom, o programa de hoje está literalmente uma beleza. Nós vamos dar dicas para vocês ficarem bonitas, assim como nós diríamos na novela, beleza pura, né? Com a Fernanda Tedim. Para quem não sabe, a Fernanda, tudo bem? Fernanda, bom dia. Prazer, obrigada por estar Lili. aqui. Olha que close bonito, close lindo, né? A Fernanda Tedim é editora da revista Veja, a Veja Rio, mas como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, é Vejinha, para os íntimos, né? Agora, vocês não vão acreditar, essa moça que eu acabei de mostrar aqui, com esse close, linda, magra, foi gordinha a vida toda. Aos 12 anos, olha que loucura, já pesava 80 quilos. Aos 18, ela já passava dos 100. E chegou a testar todas as dietas da moda, do suco, da sopa, dos pontos, do tipo sanguíneo e muitas mais, né? Mas aí, em maio do ano passado, ela foi diagnosticada como obesa mórbida ao atingir 127, que posso nem imaginar, perdendo uma pessoa com 127 quilos, né? Então, olha, foi uma loucura. E ela lançou esse livro aqui, Corpo Novo, Vida Nova. Me conta, Fernanda, que clique foi esse que bateu, que você deu um ponto final? Então, o que aconteceu? Eu fui uma criança, né, como você mesmo falou, eu fui uma criança gordinha, me tornei uma adolescente obesa e acabei virando uma adulta obesa mórbida. Então, a comida ela sempre foi um problema na minha vida, né? Eu tinha a compulsão praticamente por comida, né? Eu não comia para ficar satisfeita pela comida, eu comia, na verdade, o quanto tivesse. Eu comia até acabar, né? E fui, né, começando a viver com a obesidade e fui começando a conviver com a obesidade, né? Então, eu sempre tentava, né, que as coisas não me chateassem tanto. Mas em determinado momento não tinha mais como, sabe? Em determinado momento você começa a ficar muito triste pelo que está acontecendo com você em função da obesidade. Eu acho interessante que você no livro, tem várias coisas que eu quero conversar com você, mas no livro você fala que o obeso é igual ao fumante, ele agora está muito rejeitado, né? Assim, eu acho que o obeso sofre até bullying demais, não é? Usar uma palavra da moda. Eu sofri muito bullying na época do colégio, né? Imagina, você foi a garota, eu estudei no mesmo colégio dos 6 anos aos 19 anos. E nesse tempo todo eu fui a garota gordinha da turma, né? E eles te chamavam de quê na escola? Ah, de tudo, de bola. Desenhavam bolinha, né? A carteira ela era revestida de um couro meio amarelado. Então, assim, desenhavam, né, uma bola com outra bolinha e botavam meu nome embaixo, entendeu? Aí você ficava triste? Ficava, claro. Imagina, era uma criança, né? Enquanto todas as amiguinhas estavam naquele, né, na coisa de namorado, sabe? Eu não passei por isso, né? Por exemplo, eu era, né, eu ficava mais de lado, né? Exatamente. E, tipo assim, sonhar com o menino e achar que ele é inatingível. Exatamente, não existia, assim, eu não cheguei a ter namoradinho na época do colégio, entendeu? Eu não tive essa curtição, né? Eu acompanhava minhas amigas, mas não foi algo que eu... Mas assim, você lembra de alguma coisa que tenha te marcado nesse sentido? De você sentir, dizer, puxa, a vida ela pode, eu não posso, assim, na questão do namoro? Você lembra de alguma passagem assim marcante? Eu lembro numa época do colégio também, eu era pequena, devia ter uns 6, 7 anos, e aí estava na aula de música, né? E a aula de música, a professora mandou que todo mundo fosse lá pra frente cantar uma música e que depois os meninos iriam escolher quem, né, tinha se saído melhor, né, cantando aquela música. Então a primeira menina foi lá, né, aí tantos garotos levantaram a mão, 5 garotos levantaram a mão. A segunda foi, aí 3 garotos levantaram a mão. Chegou na minha vez, um garoto levantou a mão. E assim, foi o... Mas graças a Deus, né? Exatamente, mas assim, foi o único episódio né, na minha fase escolar toda que eu lembro de alguma coisa ter acontecido nesse sentido, sabe? De ter um garoto que tinha interesse por mim, sabe? E logo depois ele saiu do colégio também, então não evoluiu o meu namorinho. Não, eu imagino a ansiedade, você esperando que alguém te escolhesse, né? Não, o coração deve palpitar, né? Pois é, mas eu acho que assim, eu já estava até preparada para que não tivesse ninguém levantando, porque eu já estava acostumada, né, a não ser o alvo preferido dos meninos, né, a não ser o alvo que os meninos, né, queriam namorar. Geralmente eu era o alvo contrário. Ele era gordo também? Não era, não. Imagina, a gente tinha 6, 7 anos, eu acho que nem todo mundo tinha muito essa noção ainda, na verdade, né? Alguns tinham, outros não. Então a gente acabou... eu lembro muito dessa passagem, essa é uma passagem que me marcou. Mas que coisa interessante, né? Eu acho que essa coisa do namoro deve ser muito forte, né? E de chamar de gordinho, né? Eu sei que meus filhos, de vez em quando, falam, um é bola, o outro não sei o quê. Eu sempre conversei muito com eles a respeito disso. Não, mas o fulano gosta. Eu falei, não gosta, não.
Ninguém gosta, né? Às vezes finge que gosta, né? Às vezes não briga, né? Não vai contra, porque depois pode vir pior, né? A zoação pode vir pior, né? O xingamento pode vir pior. Então você evita até, né, confrontar, porque você sabe que você tem, né? Que você tá ali e que você é o alvo. É verdade. Agora, você me estava falando aí no início da entrevista que você comia sem parar, até se cansar. Que te dá um exemplo, assim, do que você fazia, dos excessos que você cometia. Você me dava uma caixa de chocolate, eu ia comer a caixa de chocolate até ela acabar. Eu não comia um bombom e falava, vou guardar para mais tarde. Não, eu sentava no sofá com a caixa de chocolate e ficava comendo até ela terminar. Olha lá você tomando todinho. Tomava quantos todinhos? Esse aí foi numa viagem, a gente estava indo para um festival de gastronomia em Búzios e aí no meio da estrada eu parei e tomei um todinho, né? E deve ter sido pelo menos uns 3 todinhos, né? Eu não era muito econômica nas porções. Você foi editora da Veja de gastronomia, né? Eu era crítica de gastronomia da Veja Rio. Isso deve ter piorado sensivelmente, né? Na verdade, eu sempre tive problema com a comida e aí eu me formei e meu primeiro emprego foi como crítica de gastronomia. Você se formou pela PUC, né? Eu me formei pela PUC somos também. Todas filhas da PUC, Filhas né? da PUC, E aí, na verdade, eu consegui a desculpa perfeita, porque eu podia falar para as pessoas que eu agora era crítica de gastronomia, que eu comia por causa da minha profissão. Então, eu tinha desculpa perfeita para comer o quanto eu quisesse, né? Eu, por exemplo, sou vegetariana, enfim, mesmo que eu fosse gorda, ninguém me chamar para nada. Não ia ser uma boa carreira para você. Vamos dar uma olhadinha nas suas fotos gordinha, porque você está muito bem magra, não dá nem para acreditar que você foi gorda um dia. Vamos lá. Isso foi há 2 anos, numa viagem, a gente passou, eu e minha família, a gente passou o Natal na Suíça. Era uma estação de esqui. E você estava bem cheinha, né, Fernanda? Eu estava com 127 quilos, Aí foi na Ilha do Mel. Foi uma viagem na época de faculdade, com as meninas da faculdade. É impressionante como você emagreceu. Isso aí na época também que eu era crítica de gastronomia da revista, numa palestra que a gente estava dando, numa mesa redonda. Rosto lindo, lindo. Isso aí foi justamente no início do processo. Foi quando a gente começou a fazer as fotos para dar início à dieta. Quer dizer, você se programou para essa dieta, né? Eu estou fazendo um suspensezinho para contar já como é que foi essa dieta. Mas, enfim, olha, você está com a balança na mão aí. Quem fez essas fotos? Essas fotos foram o Fernando Lemos, que é o fotógrafo da Veja Rio. E você estava seguríssima de que você queria fazer isso? Lili, eu tinha que me dar essa chance. Olha como você é agora, que bonita. Assim, era a chance que eu tinha para não fazer a cirurgia do estômago. Eu já estava quase desistindo, eu já estava quase chegando no momento que eu já tinha tentado inúmeras vezes, já tinha tentado de tudo, eu não aguentava mais e eu não conseguia. Mas você fazia porque você se sentia mal como mulher, por causa da sua saúde ou todas essas coisas juntas? Porque você disse que fez todas as dietas, né? Exatamente, mas assim, em determinado momento, você começa a se sentir muito mal por causa do sobrepeso e não é só o se sentir mal no sentido da saúde. É o se sentir mal de passar por uma série de situações que são muito humilhantes. Tipo o quê, por São muito exemplo? constrangedoras. Eu lembro, eu estava num restaurante, domingo, almoço com os amigos, né? Eu e 8 amigos sentados, etc e tal. E eu senti que a cadeira que eu estava começou a bambear. E ela começou a bambear e eu comecei a achar aquilo estranho. Em determinado momento, o pé da cadeira ruiu, quebrou. Não aguentou meu peso e eu caí no meio do restaurante lotado. Que mico, né? Num domingo. E assim, você pode imaginar um domingo no almoço, o restaurante estava enlouquecedor de barulho e parou tudo. Fez um silêncio sepulcral e eu estatelada no chão. Alguém veio, me deu a mão, eu levantei, alguém trouxe uma outra cadeira, eu sentei. Mas assim, eu me senti ali a pior pessoa do mundo, sabe? Eu me senti completamente, sabe, humilhada, enfim. Eu sabia que aquilo ali era culpa minha, né? Assim, na verdade, eu que escolhi comer, né? Eu que havia comido até aquele ponto, entendeu? Então, esse assim, foi uma das situações... Isso você estava entre amigos da revista? Não, amigos de família, né? Até da revista também. Todo mundo ficou meio constrangido, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Você sabe, Fernanda, outro dia eu fui a um almoço e aí me chamou a atenção alguém, eu não me lembro quem foi exatamente, que me mostrou. Tinha uma pessoa muito gorda sentada em cima de 2 cadeiras de plástico. Eu nunca tinha visto isso. Foi a Jacira, minha diretora,
fez até a foto, me mostrou discretamente. Ela mostrou, a pessoa era tão gorda que ela pegou aquela cadeira de plástico normal que as pessoas põem no churrasco. Ele colocou 2 cadeiras. Quer dizer, a sensação deve ser a pior possível, né? Eu nunca tinha visto nada parecido. A pessoa colocou uma cadeira sobre a outra. Não, e aquela cadeira não aguenta. Aquela cadeira, eu acho que ela é até 90 quilos. Então, assim, eu passei anos usando 2 cadeiras também. Ah, você já usou 2 cadeiras? Sempre. Quais são os truques que as pessoas usam? Você tem que se prevenir, na verdade, entendeu? Eu entrava no restaurante, eu já olhava para ver se tinha uma cadeira para mim. Então, assim, se tivesse um sofá e uma cadeira, e se tivesse alguém sentado no sofá, eu pedia para trocar. Eu virava para o meu amigo e falava, você pode trocar comigo, por favor? Prefiro sentar no sofá, é mais confortável. Disfarçava e pedia para trocar. Porque eu tinha medo de cair, né? E eu passava praticamente o almoço todo meio que me segurando e analisando se a cadeira estava bambeando ou não. Tensa, né? Tensa. Não, eu fico imaginando você entrando gorda, enorme de gorda, entrando numa churrascaria rodízio, por exemplo. O garçom já deve olhar meio torto, assim, né? Todo mundo, né? Você sente uma culpa, assim, quando você pega um doce na sobremesa do almoço, né? Que você pega uma torta de chocolate, você gordinha, o nego te olha e fala, bom, é óbvio que tá gordinha porque, né? Tá comendo bolo de chocolate depois do almoço, né? E tem tanta gente magra que traça, né? E não acontece nada, né? Eu tenho uma grande amiga que é uma apresentadora muito conhecida e ela comia, quando era mais jovem, ela começava a comer um pavê, comia um pavê inteiro. Em compensação, ela ia para a academia, malhava 5 horas, ficava lá 3 dias seguidos, mas era muito compulsiva, assim, só que compensava na ginástica, né? O meu problema era exatamente, eu era compulsiva na comida e não compensava com nada, né? Então eu só comia e comia. Tá bom. E comia de segunda a domingo, né? De segunda a domingo, todo dia. O café da manhã qual era? Só pra gente, antes de ir pro café intervalo. Da manhã eram os 3 pães franceses com bastante manteiga. Aquela manteiga e açúcar gostosa por cima, né? Mais ou menos isso. Almoço era sempre salada, mas sempre tinha arroz, feijão. Se tivesse uma friturinha eu pegava, se tivesse uma massa eu pegava, né? Almoço, restaurante, aquilo, né? E jantar também eu caía, né, na comida mais gordurosa que tivesse, eu estava indo, provavelmente. Bom, eu vou conversar daqui a pouco com a Fernanda Tedin sobre uma coisa muito importante. Como é que deu o clique, como ela decidiu, quais foram os desafios que ela teve que vencer, porque não é fácil fazer dieta. E, principalmente, eu queria que ela contasse um pouco que a pessoa não é gorda porque ela quer ser gorda, porque ela acha charmoso. O metabolismo das pessoas varia muito. Então, tem gente que come a mesma quantidade e permanece magérrima, né? Enfim, como é que ela encarou isso tudo, né? Vamos falar um pouquinho do médico também que fez esse tratamento. Eu volto já já, tá? Até lá, aguarde. Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Bom, eu estou conversando com a Fernanda Tedin, ela é jornalista, minha colega, né, se formou como eu na PUC, e ela lançou esse livro, Corpo Novo, Vida Nova, Como Perdi 55 Quilos. Está aqui esse livro que a gente já mostrou no início do programa, para você que pegou agora, né? Preste atenção nessa entrevista, porque para ela deve ter sido muito duro tomar essa decisão. Foi. Então, você levou exatamente... Você tomou a decisão que dia? Foi num domingo, você falou, né? Esse é o livro que a gente está mostrando agora. Como é que surgiu a ideia desse processo? Eu estava com 127 quilos e o meu diretor de redação na Veja Rio, lançou numa reunião de pauta a ideia para que a gente fizesse uma matéria em que uma pessoa fosse acompanhada durante 6 meses por um personal trainer e um endocrinologista. E ao final desse processo ela relatasse na revista, né, o que tinha mudado na sua vida, como é que seu corpo tinha mudado. Né? E eu já estava com 30 anos, com 29 anos, eu já estava obesa há muito tempo, né? E eu já tinha tentado inúmeras dietas e não tinha conseguido. Né? Então, eu sabia que aquilo ali podia ser uma chance, uma luz no fim do túnel para mim, porque era um determinado momento, eu já estava achando que eu só conseguiria emagrecer fazendo a cirurgia do estômago. E aí, ele durante um ano tentou me convencer a fazer essa matéria e, na verdade, eu tinha vergonha. Né? Eu não queria que as pessoas soubessem quanto eu pesava.
E aí E todo mundo sabia, obviamente, né? Exatamente, mas aí que tá a questão, Lili. Eu fui almoçar com uma amiga e ela virou pra mim e falou, Fernanda, eu contei a ideia da matéria e ela virou e falou, Fernanda, você tá com vergonha de quê? Tá todo mundo vendo como você tá gorda, você tá se enganando só. E foi aí que me deu o clique, eu falei, gente, ela tem razão. Né? Só eu que acho que ninguém tá vendo como eu tô gorda, né? Qualquer pessoa que esteja ao meu redor tá vendo como eu tô gorda. E aí eu voltei pra redação e falei com o meu editor que topava fazer a matéria. Mostrando você gorda. Vamos mostrar as outras fotos. Essas são as fotos do livro. Aí você falou para ele que topava. Exatamente. E aí eu falei para ele, topo fazer a matéria, vamos lá. E a gente começou esse processo. Eu procurei um personal trainer, eu procurei um endocrinologista. O personal que você tratou quem era? O meu preparador físico foi o Dudu Neto, que é um dos diretores técnicos da Bodytech, da rede de academias Bodytech. E o endocrinologista foi o Fabiano Serfati. É filho do Alberto Serfati? É o filho do Alberto, tem uma tradição de família, né? É. Aliás, eu vou convidá-los aqui para falar sobre esse assunto, né? Obesidade. Eles são ótimos. E a gente iniciou um processo que a ideia era mostrar em 6 meses o que uma pessoa normal, que trabalha 8 horas por dia, que trabalha quase 10 horas por dia, com filho, com marido, com casa para administrar, o que é possível fazer? Tipo, uma pessoa normal. Você casou apesar de ser gordinha? Exatamente. Nesse vai e vem de dieta, em algum momento eu emagreci um pouquinho, entendeu? E aí garanti o marido. Eu tô como casou apesar de ser gordinha, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ponta de maldade. Mas as mulheres mais gordas, quer dizer, ou elas têm uma autoestima maravilhosa ou elas não têm nenhuma, né? Então isso dificulta as relações. Ou não, Fernanda? Estou falando bobagem. Na verdade, assim, eu acho que você tem uma autoestima, você trabalha muito essa autoestima, né? Porque você sabe que você está frágil num determinado... Você é magra, que espetáculo. Você sabe que você está frágil num determinado... Né, nessa seara da estética, que você está devendo um pouquinho. E você, né, se finge com uma autoestima muito grande, né? Você finge, né? Eu, pelo menos, posso falar de mim, né? Enfim, eu estava sempre muito animada, muito feliz. Cuidado só com o microfone, tá? Para não bater. Ia pra praia com, né, de biquíni, etc. Mas lá no fundo aquilo me incomodava, sabe? O fato de eu estar... Mas seu marido alguma vez te chamou atenção pro fato? Não. Mas tem uma coisa que é muito crítico, que assim, toda vez que alguém vinha me pressionar, eu ia ao contrário. Eu fazia justamente o oposto, sabe? De contestar. Sabe? Sempre que mãe, pai, sempre que essas pessoas que estavam preocupadas com o meu bem-estar. As pessoas que mais gostam de você falam, né? Mas eu vivi isso a minha vida inteira. A minha vida inteira as pessoas ficaram no meu pé me cobrando que emagrecesse. Porque todo mundo queria ver meu bem, estava todo mundo certo. E eu acabava, né... Fazendo o contrário. Exatamente, fazendo o contrário só para contestar. Mas seu marido não contestava? Não contestava porque eu acho que ele já tinha entendido como é que funcionava, né? Mas nunca questionou. Te conheceu gordinho, casou gordinha. Exatamente. Não, mas ele tentava, né? Dava um estímulo outro, falava, vamos dar uma andada, mas também não era muito enfático. Ele é gordinho? Não, ele é magro. Que bom, e né? E come desesperadamente. Deve ser pior. Bom, e aí? Você seguiu o conselho finalmente caiu na rede, digamos assim, na armadilha da editora, entre aspas, né? Exatamente. Topou a matéria. E aí a gente passou 6 meses, eu passei 6 meses com acompanhamento do médico e do personal. Sobre a dieta, né? A gente optou por uma dieta que é uma dieta de baixo carboidrato, né? Então eu comia muita folha, muita verdura, os legumes permitidos e comia muita proteína também, geralmente as proteínas magras, né? Tipo o que magra? O que é magro? É peixe, frango, as carnes com menos gorduras e queijos também, muito queijo branco, iogurte eu comia também. E quais os momentos mais difíceis para mim? O pior momento era o momento da tarde. Porque o que acontece? Na hora do almoço você vai lá, você tem o bife, a salada, tudo mais, né? Na hora do lanche, o que tem para comer de lanche? Pão de queijo, croissant, biscoitinho. É só isso, exatamente. E nada disso podia na minha dieta. Então eu tive que começar a ter um pouquinho de criatividade, ir para a cozinha, para começar a criar alternativas. Me dá ideias de que você criou, por exemplo? Essa semana até eu fiz um muffin de abobrinha. Né? Como é que se faz um muffin de abobrinha? Na verdade, eu tirei a massa, tirei a farinha de trigo, né? E usei ricota no lugar e fiz um muffinzinho, tipo, na forma da empadinha, que todo mundo pode fazer, que é super simples de fazer. E levo para o lanche. Eu tenho lanchado agora no trabalho, é um muffinzinho de abobrinha com um chá gelado, alguma coisa assim. Tá, e o que mais que você fez? Eu costumava, na hora do jantar também, porque assim, as pessoas acham que essa dieta é sinônimo de você comer omelete com salada verde ou bife com salada.
não é só isso, né? Essa dieta do Dr. Serfati, ele te dá uma série de alternativas de verduras e legumes. Então eu ia para a cozinha, por exemplo, e fazia lasanha de berinjela. No lugar da massa, eu botava uma fatia de berinjela. Eu ia para a cozinha e fazia canelone de abobrinha, sabe? Usava os recheios normais, usava recheio de carne moída, botava queijo por cima, molho de tomate por cima, mas no lugar da massa usava também a abobrinha. Quer dizer, você não foi radical, assim, radical. Não. Essa dieta dele, inclusive, é uma dieta de proteína, mas eu acho que é uma dieta que é totalmente, assim, as pessoas conseguem fazer, porque ela não te corta completamente um grupo de alimentos, né? Entendi. Ela te corta o carboidrato, corta, mas ela deixa você comer verdura, legumes, e tem um pouquinho de carboidrato nesses alimentos também. Entendi. Agora, e o doce? E o chocolate? Pois é. Porque você é viciada, você é chocolatra, né? Exatamente, eu sou chocolatra, assumidésima, vejo um chocolate, parece que a gente fica se olhando, eu assim, e ele, sabe? Ele fala, vem, tô aqui, eu tenho que ficar olhando para ele falando, não, não vou. Fatal, né? Exatamente, é tipo atração fatal. E com o doce aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a procurar uma série de alimentos que eram feitos sem açúcar. Eu podia comer uma porção de fruta por dia na segunda fase da dieta. Então eu comecei a procurar, por exemplo, geleia sem açúcar, né? Então eu tomava meu iogurte, né, light com uma colher de geleia sem açúcar. Então, né, dava um gostinho. Dava um gostinho, né? Exatamente. Tem uns outros alimentos, por exemplo, o amendoim é um ingrediente que eu usei muito, né? Mas por sem a exemplo, casca, eu li no seu livro, que você sem tirava a casca. Exatamente. Mas assim, a paçoca zero açúcar era uma coisa que eu podia comer de vez em quando, entendeu? Eu podia sair um pouquinho, assim. O que foi mais difícil, assim, que foi um parto para você? Bebida alcoólica, por exemplo, você bebe? Não, meu problema não é o shopping, meu problema é a coxinha mesmo. É a coxinha, né? Meu problema é a coxinha. Para mim não foi um problema deixar de beber. Era muito mais um problema deixar de comer a coxinha do restaurante Aquilo, que está todo dia ali, sabe, do lado. Sei. Isso foi mais angustiante. Mas eu acho que a dieta no início é muito difícil, porque você corta completamente. Mas você precisou deixar de ir a restaurantes, porque você... Então, Lili, no início eu fiz essa escolha, sabia? E eu fiz essa escolha para me proteger. Porque eu sabia que era muito difícil para mim chegar num restaurante, entrar num restaurante, ver todo mundo comendo e não poder comer. Então, no início eu optei por ficar 1, 2 meses sem ir no barzinho com o pessoal do trabalho depois, sabe? Porque eu precisava me proteger, sabe? Esse era um problema grave na minha vida, não era um problema, sabe? Era um problema da vida inteira, sabe? E eu estava disposta a fazer dar certo dessa vez. Então, o que eu pudesse fazer para me proteger, eu me protegi. Então, durante os 3 primeiros meses, eu acho que eu me mantive mais reclusa, sabe? Com menos vida social, abri mão um pouquinho. E o marido compreendeu bem? Compreendeu, faz parte, né? São 3 meses só, né? Não Hoje foi... ele achar maravilhoso, mulher gostosa. Exatamente, agora ele fala que tem uma mulher nova. Ele fala, né? Ganhou uma mulher nova, casou com uma e ganhou outra. Agora, Fernanda, me diz uma coisa. Qual foi o dia que você reparou que, enfim, aconteceu? Aquele dia que... Porque a gente começa, uma roupa não dá, outra não dá, não sei o quê. Qual foi o dia que você sacou que você estava no caminho certo? Você percebeu que você tinha chegado lá? Teve um dia que eu estava, assim, eu já tinha perdido praticamente todas as minhas roupas de quando eu era um pouquinho mais magra, né? Ou, aliás, menos gorda. Mas eu tinha guardado uma calça, que era uma calça que eu tinha trazido de uma viagem, que eu tinha demorado para achar, que eu tinha pedido para minha mãe comprar, etc. Quando eu era uma peça importante, quando eu estava na faculdade ainda, era uma peça antiga. E aí ela estava escondida lá no armário, em algum lugar, e um dia eu resolvi arrumar o armário. E aí eu achei essa calça, sabe? E aí eu resolvi vestir. Mas só que assim, eu não conseguia entrar na calça, porque eu falava assim, gente, a hora que eu entrar nessa calça... Não vou sair, vou rasgar. Não, se eu não couber, eu vou ficar muito decepcionada, né? E ela tá ali me olhando, eu olhava para ela, ela me olhava. Falei, me tranquei no quarto, mandei marido para fora, filho para fora. E aí, enfim, tive coragem e botei aquela calça, né? E a calça jeans, todo mundo fala, né? Que é a melhor balança que existe é a calça jeans, né? E aquela calça era uma calça de uma época que eu estava magra, que eu estava me sentindo feliz, que eu estava menos gorda. E para mim aquilo foi uma vitória, sabe? Entrar naquela calça de novo foi um momento que eu falei... Aliás, eu li no seu livro que você entrou primeiro a perna, assim, não, passou, agora vai para cá. Hein? Exatamente, você vai botando, né? Aí chegou aqui, né? Corpo de mulher, né? Que tem muita coxa, né? Corpo de mulher brasileira, né? Muito bumbum. E aí começou a ficar um pouquinho mais difícil, mas aí eu deitei na cama, fiz aquela nossa velha técnica, né? Deita. Prendi a respiração... E fechou, sabe? E levantou assim, com umas pelanquinhas aqui. Mas eu era a mulher mais feliz do mundo só de ter conseguido colocar aquela calça, sabe? Foi um momento muito feliz, assim. E hoje, quando você se olha no espelho, o que você pensa, assim? O que você diria para as pessoas que
Enfim, eu acho que realmente a gordura é muito difícil. Eu percebo que as mulheres são menos convidadas para almoços, para jantares, até os amigos se afastam um pouco, não é verdade? Não, hoje existe uma série de pesquisas e estudos que falam que o gordo sofre uma segregação social. Né? Enfim, isso está comprovado cientificamente. Então, você passa a lidar com uma série de situações que não são agradáveis. Né? O bullying e essa segregação é normal. Né? Existe uma pesquisa muito interessante de uma psicóloga da PUC até, que fala que a gente está vivendo uma época que é uma época da moralização da beleza. É como se o gordo ele fosse incapaz. É como se o fato de você ter um peso, estar acima do peso, fizesse como você fosse menos capaz, fosse como você não rendesse tanto no trabalho, como se você não fosse tão inteligente, entendeu? Como se o peso... E o que não é verdade. Né? O que pode não ser verdade. Pode ser em um caso, o outro não. Mas, assim, generalizar isso é muito ingênuo também da parte das pessoas. Né? Mas que tem preconceito, tem... Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou em muitas receitas aí. Isso. Né? E receitas que eu achei muito legais, porque é uma receita de uma dona de casa, de uma pessoa que trabalha, enfim, não é uma chefe. Você já pensou em escrever algum livro com essas suas receitinhas? Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, porque, assim, na verdade, as pessoas têm pedido muito. Eu fico publicando algumas fotos no Instagram e eu sempre publico o meu almoço, né? E aí vou mostrando como é que eu estou fazendo. Então, assim, as pessoas têm pedido muito e como eu tenho feito essas receitas. Então, assim, é uma ideia mais pra frente que a gente pode reunir algumas coisas e botar lá. Quero ver, hein? Dá pra fazer 55 receitas que eu usei para emagrecer 55 quilos, né? Foi orientada pelo médico, né? Exatamente. Tá certo. E a gente não falou muito sobre ginástica, mas você malhou muito? Eu malhei. Eu malhava... Eu não malhei muito, porque eu realmente não tenho tempo, Lili. Tipo, eu realmente trabalho 8, 9, 10 horas por dia. Mas eu procurava manter uma meta, que era uma meta de 3 vezes por semana, pelo menos. Né? Mas todo dia eu nunca conseguia. Eu sei que vocês da Vejinha são muito críticos e muito rigorosos, mas você chegou a ser aplaudida com o seu resultado, obviamente, claro, né, pelos seus colegas. Claro, não. Eu acho que todo mundo estava torcendo muito por mim, né? Todo mundo tinha visto como aquilo estava sendo difícil para mim, como esse processo foi difícil. Né? Alguém assumiu o meu cargo, né, de crítica de gastronomia, né? E lá na redação, às vezes, você olha para o lado, tem uma caixa de brigadeiro de um lado, tem uma caixa de pastel de nata de outro, tem uma cesta de pão, porque as pessoas mandam algumas coisas pro crítico agora provar, né? E eu olhava aquelas caixas de brigadeiro e falava, gente, o que eu vou fazer? Que maldade. Não, aí eu pegava e falava, você me dá um. Ele falava, nossa, você vai comer brigadeiro? Eu falava, não, só quero cheirar. Cheirar. Exatamente. E cheirava ali o brigadeiro, sabe? Imagina, se minha avó estivesse viva, ela ia me matar se ela soubesse que eu andei cheirando comida por aí, né? Você é louca, né? Exatamente. Onde é que essa menina aprendeu isso? E aí, eu acho que todo mundo ficou muito feliz. Ok. Tá bom, Fernanda, adorei. Muito Espero obrigada. que a gente ajude muita gente. Fala de um sonho. Um sonho, acho que é saúde, continuar tendo saúde. Eu acho que eu continuar magra, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Você vai ter mais um filho ou não? Talvez. Não penso nisso ainda não. Tá bom. Então, manda um beijo pra alguém, por favor. Um beijo pra uma pessoa que você goste muito. Na verdade, a gente falou agora da minha avó, que acho que eu queria mandar um beijo pra ela. Tá. Né? Acho que minha avó é uma pessoa, ela não está mais aí, mas eu acho que foi a pessoa que ao longo da minha vida toda torceu muito para que isso acontecesse, sabe? E que ficava sempre no meu pé pedindo para que eu tomasse mais atenção com a saúde. E é uma pessoa de quem eu sinto muita falta também. Ai, que fofo. A vida é assim, cheia de emoções, né? Bom, que linda, lembrando da avó, né? Seu filho. Queria mostrar seu filho lindo. Tem foto dele aí? Tem? Quantos anos ele tem? Ele tem 3 aninhos, Miguel. Oh, que bonitinho. Lindo. Tá bom. Fernanda, adorei, querida. Obrigada. Eu queria mandar obrigada a você. Um beijo carinhoso nesse final de semana para meus amigos André Ramos e Bruno Chateaubriand, em especial para a dona Isabel. Um beijo carinhoso. Tchau, Lili. Muito obrigada.